trabalho é sempre assim, ó, é de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Sempre. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, às vezes eles pedem um nome, né? Porque às vezes precisam colocar num padrão. Caracterizar. Né? E eu brinco, eu falo assim, ó, então se, o psiquiatra, né, o médico, ele precisa te dar um nome, porque ele precisa disso para poder te medicar. Aqui dentro, eu vou falar assim, ó, faz de conta, né? Eu sou a Patrícia, eu sou a paciente, eu tô com tudo isso. Eu tô com patricite aguda. Se você precisa de um nome, é esse. Você está inflamado de você, da tua vida, da tua história, do sentido que você foi dando, do olhar que você foi construindo. E cada um tem a sua marca. Né? Cada um, assim, né? Que nem a gente, que tem os 4 filhos, o mesmo pai da mesma mãe. Sim, sim. O pai é diferente para mim, diferente para o outro. Sim, né? é verdade. Totalmente. Por quê? Porque tem a ver com a história do relacionamento. A história da relação, né? O que é o pai para cada um, né? O que foi a mãe para cada um. Então, assim, sempre, pelo que eu estou compreendendo aqui, e você pode falar melhor, Patrícia, a abordagem da pessoa sempre vai ser meio individualizada, vai ser sempre caso a caso. Sim. Aquilo que você está observando da pessoa, aquilo que ela traz para você, e como você vai conseguir daí abordar essa pessoa na individualidade dela. E isso é tão importante, a individualidade, que se a gente parar para pensar, veja, uma medicação que dá certo para uma pessoa, totalmente errado para outra. Aliás, isso é uma coisa extremamente importante, né, que a Patrícia está falando, porque muitas pessoas muitas vezes acham que o meu vizinho, o meu tio está usando esse remédio, ou minha esposa está tomando essa medicação, eu vou tomar também, que para mim vai fazer bem, né? Não é bem assim, é importante você estar fazendo um acompanhamento, ver individualmente no seu caso, né? Avaliar bem certinho o que é que está acontecendo com você, para você poder fazer o ajuste da medicação, mas também o acompanhamento psicológico. Porque se você não fizer só a medicação, eu sempre falo assim, né? Patrícia, me corrija também se eu estou errado, né? Eu lembro quando eu fazia a gente passando pela psiquiatria lá em Londrina, né? A gente estava fazendo acompanhamento de um grupo de AA. E tinha uma menina que ela era drogadicta, estava internada ali, né? E ela estava prestes para sair. E ela estava bem, estava melhor, tinha respondido bem à desintoxicação, aquele período inicial. E naquele grupo, ela conversando, a gente entendendo a angústia que estava acontecendo da realidade dela. Porque o que acontecia? Ela estava prestes a sair, só que ela ia ter que voltar para a casa dela, apartamento que era do lado do namorado, que era o traficante que dava as drogas para ela. Então, assim, eu sempre falo, se o contexto for voltar para o mesmo contexto, a coisa fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Não tem como, né? Então, para você ver que a abordagem, muitas vezes, né? Lógico que o médico ele tem que pensar no paciente como um todo, olhar para o paciente, mas se você não tiver uma abordagem um pouco maior, né, um pouco ampla da situação, você vai falhar no tratamento, sim, né? Sim. E é importante a gente ver, né, o ser humano no todo, né? É corpo, né? Mente é o psiquismo, né? Tem a questão né, espiritual. Sim. É importante a gente ver. Enxergar ele como um todo. O que acontece? Acaba vendo só vejo isso, o outro só vê aquilo, né? E a gente precisa, né, ver o todo mesmo. Isso enxergar o paciente como um todo, sim, né? Sempre. E nesses casos assim, Patrícia, você tem mais alguma experiência assim que você possa falar pra gente? De algum caso assim diferente? Como ele chega para você? Por exemplo, você já falou aqui da questão das crianças com a expectativa de daquilo que vai ser, né, do crescimento, sendo infantilizados muitas vezes, ou aquele adolescente que vai tomar as escolhas que ele tem para a vida, ambiente de trabalho, do pai com relação à questão dos filhos, né? E nos pacientes assim com um pouco mais de idade, como que isso às vezes se manifesta na sua experiência da clínica do dia a dia? Você estava falando, isso me passou pela cabeça, assim, hoje eu vejo muita angústia das mulheres em relação à questão do envelhecimento. Né? É verdade. Da questão do envelhecimento,
da marca, da expressão mesmo, né? É verdade. Parece assim que a mulher, depois de uma certa idade, ela acha que ela já não tem o valor que tinha antes, né? Porque mudou. Né? E é como se não fosse também natural o mudar, né? Isso, como se não pudesse, né? Todo mundo, assim, numa angústia gigante de permanecer na mesma idade, numa juventude. Eu até brinco, eu falo para algumas assim, não, né? Você pode fazer algum procedimento se isso, né? Assim, se isso tiver um sentido para você, né? Mas nunca vai voltar a ser o que você foi aos 20 anos, né? Não. Vai ser uma outra pessoa. Né? Por isso que a gente pode ir reeditando, né? A vida, reeditando aí os sentimentos, né? Isso é bem importante mesmo, fazendo a releitura disso tudo, né? Você estava falando, eu estava pensando, acho que envelhecimento tem batido muito hoje, sabe? Principalmente em mulheres, nesse caso, né? Principalmente mulheres, bastante, né? A pressão social também é muito grande, né? Muito dos grupos, né? Em relação a essa situação. Né? E assim, né? Tudo muito... tudo atrás de uma padronização. Né? E o trabalho da psicanálise é do indivíduo. Não é do padrão, não é nada massivo. Não é do coletivo. Não é do coletivo, né? É do indivíduo. Né? E outra coisa também, né? Se o indivíduo não conseguir se entender e se enxergar como ele é, ou se entender as suas... sempre a gente tem que buscar melhorar, lógico, eu entendo isso, até do ponto de vista como você está colocando. Mas se ele não conseguir ler, fazer as leituras dele, das suas incapacidades e compreender essas situações também, o sofrimento vai ser muito grande, né? Eu não digo, não é assim, né? Quando você falou melhorar, na realidade a gente não melhora, a gente aprende a viver sob a pele da gente. Quando você fala isso, o que você quer dizer não é assim? Não, eu tô melhor. Eu sei. Eu sei que eu gosto disso, né? Entendi. Eu me aceitei, vamos dizer assim? Eu tô bem assim. Mas quando você diz isso, quando você fala assim, eu estou falando agora do que você totalmente leigo, né? Você me corrige aqui se eu estiver errado. É que, de certa forma, eu entendi agora como uma forma positiva. Né, da minha pele, mas quando você falou inicialmente, eu falei assim, como se fosse algo pejorativo, tipo assim, é só a pele mesmo e você viva com as suas traves. Não nesse sentido, mas assim, entendendo, se compreendendo, se aceitando, né, compreendendo que você tem algumas coisas que você pode, daquela forma, que você melhora pela maturidade, e isso também é maturidade, né, Patrícia? Isso, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai vendo de outras maneiras. Outros jeitos, né? E isso ajuda até nessa questão do próprio envelhecimento. Né? Eu atendo bastante pacientes assim com mais idade, né? Eu sempre falo que é com mais idade, né? E mais mesmo, né? São pacientes 80, 90 anos, às vezes 100 anos, 100 e poucos anos, né? E muitas vezes assim há uma dificuldade que eu tenho observado, que o senhor que chega de 80, 90 anos, o filho ele tem 68, 70 anos de idade, né? E tem aquela situação difícil, sabe, do pai que está nessa circunstância, ele ser tolhido, né? Muitas vezes, tolhido eu estou dizendo do bom aspecto também, sabe, Patrícia? Pelo filho, né? Porque você tem uma mudança nessa situação. E ele não conseguir se compreender nessa situação. Então, vamos dizer assim, é o pai que está com seus 90 anos, que olha para o filho dos seus 65 e acha que o menino ainda tem que obedecê-lo, que ele não pode... Onde já se viu que ele não quer deixar que eu fique sozinho em casa, que eu mexa com as coisas que eu tenho que mexer, que eu posso mexer. Lógico que cada paciente, cada pessoa nessa idade, ela tem uma capacidade. Sim. Mas eu digo que a maturidade, aí que é o ponto que eu quero chegar, é a gente compreender que quando a gente vai ganhando uma certa idade, nós respeitarmos as nossas dificuldades. E as nossas limitações, a gente conseguir, se nós conseguirmos agir de uma forma que nós mantenhamos aquilo que nós gostamos de fazer, entendendo as nossas incapacidades, eu acho que é a melhor dos mundos, né? E compreender essa mudança, né, que acontece, como você falou, né, que nem nossas relações com os nossos pais, né? Não chega uma hora que você daí de certa forma tem que
não cuidar, mas assim, ser um pouco mais preocupado em relação ao pai, à mãe, né? Sim. E preocupações que às vezes eles tinham com a gente. Isso. Tá fazendo arte. Tá fazendo arte, né? A maioria das vezes, né, Patrícia? Sim, preocupa. Claro que preocupa, né? E como é que é isso? Isso chega para você também? Não chega? Como é que é? Chega sim, né? Chega assim, muita gente preocupada como que vai ser, porque também tem aquele filho que muitas vezes não quer sair desse lugar do filho, né? Entendi. E daí, mesmo nessa idade. Mesmo vendo, né? Você falou isso, eu lembrei agora. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora, uma vez, de 90 e poucos anos, que teve um AVC, estava lá na UTI, eu, na época, atendia lá. E o filho tinha, assim, na faixa de uns 60, ele chorava, 60 e poucos, ele chorava e falava, a mamãe não pode morrer, a mamãe não pode morrer. Daí fui fazer atendimento. O filho era casado, ele casou, continuou morando na casa dos pais, levou a esposa, mesmo casado, tiveram filhos e os avós eram os pais dos netos. Então ficou tudo assim. Vixe, tudo filho, pai, filho, né? Na verdade. Aquela senhora de 90 anos era a mãe de todo mundo. A mãe de todo mundo, aquele senhor era pai de todo mundo. Pai do pai, pai do pai, pai do neto. Os netos, né? Então, assim, ele estava tão desesperado porque ele não tinha vivido nada de um luto, de um rompimento na vida. Porque ele permaneceu sempre na casa grudado do pai e da mãe, né? E então aquela senhora de 90 e poucos anos, ela não tinha o direito de morrer. Não podia. Ela não podia, porque quem que vai cuidar da gente? Meu Deus. Não tinha nem o direito de morrer. Não tinha o direito de morrer. Meu Deus. Agora você imagina isso também pelo outro lado, olhando pela perspectiva dela, né? Eu estou falando aqui agora como médico, quantas pessoas... A Patrícia, ela tem muita experiência em atendimento hospitalar, foram vários anos trabalhando com isso, né? Nem vou falar quantos anos são, mas são poucos, né, Patrícia? São bastante anos com experiência nisso, né? Então, por isso que ela tem essas histórias ali, dessas abordagens. Mas você imagina que aí chega para você, como quem está lá do outro lado, né? Pedindo para que você, muitas vezes, uma situação que é irreversível do ponto de vista fisiológico, né? Médico mesmo, que você sustente um negócio que é difícil você sustentar, até porque é contra a natureza, né? E como que você trabalha isso, né, com a pessoa? Imagina naquele momento você ter que abordar toda essa situação. Sim. E você ainda tem que trabalhar um pouquinho ali, aquela senhora que está num sofrimento dela especial, esse senhor, né, que é o filho, né, que seria, apesar de ser o filho, os netos, que na verdade são filhos também, todos eles sofrendo com a situação, mas numa perspectiva totalmente diferente. E você tem que abordá-los ainda, confortando e trazendo para uma realidade ali que talvez eles não estão enxergando aquele momento, né? É difícil isso. Bem complexo, né? Por isso que é trabalhado, conversado, né? Escutar o lugar que ela ocupa na vida de cada um, né? Para você conseguir mostrar que aquela senhora é uma senhora, né, de 90 e poucos anos, que o corpo é uma máquina, né? E que está apagandinha. É uma velhinha que está apagando. E eles precisam compreender essa situação. Aos poucos, né? E por isso que muitas vezes a pessoa morre e a família entra em desespero, colapso. Por isso ou colapso da família. Também. Né? No caso, aquela senhora era o Porto Seguro. Ela fazia tudo. Ela cozinhava com 90 e poucos anos, tendo uma nora de 60 e poucos na casa. Imagina você tirando isso aí, o que não vai virar dentro da treta? Isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né? Veja que necessidade que ela teve também, né? De permanecer nesse lugar. Porque ela podia... Que sofrimento. Não, sofrimento não. De certa maneira, que postura até... Poder? Narcisista ali, né? De segurar todo mundo. Né? Todo mundo depende de mim. Eu sou muito importante. Porque poderia, não, filho, ó. Vai. Ô, neto, vai. Não, aqui é só visita. Entendi. Então tem o outro lado da moeda. Sempre é uma relação. Sempre.
é uma resposta e uma contra-resposta, vamos dizer dessa forma. Sempre. Interessante. Por isso que é importante a gente compreender, né, a história, né, a cultura familiar, a marca de cada um na família, né? Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Não é tão simples. Então, isso aí você vai acaba chegando nessa constelação, vou dizer dessa forma, né, conversando com todos. Ou como é que é? Você aborda nesse caso a família inteira? Quando no hospital, sim. No hospital você tem que conversar com todos. No hospital, sim, porque estava ali, né, o paciente, e daí só vem toda a família, né? Quando um fica doente, daí no mínimo uns 4, 5 aparecem. Né? Entendi. E daí você vai fazer o acolhimento de cada um e compreender o sentido daquela pessoa na vida de cada um. Que isso você vai ajudando a pessoa a entender da questão orgânica, mas também trabalhando essa questão aí, né, do processo aí do morrer, vamos chamar assim. O processo do morrer, que é um processo natural. E a pessoa que está nesse sofrimento também, caso haja necessidade de abordar, você também acaba conversando também com ela. Sim. É bem complexo, né? É bem complexo. Como ser ela... humano, né? É ser humano. Ser humano. Não ser existe humano. Nada fácil aí, né? Ser humano. Ser humano. E, Patrícia, quando que essa ansiedade ela é perigosa? Quando você fala isso, o que você está pensando? Eu estou pensando assim, por exemplo, que a pessoa ela vai te procurar quando ela está sendo paralisada por causa da ansiedade, ou ela tem que te procurar sempre quando ela está se sentindo ansiosa? Quando que é perigoso essa ansiedade? Na realidade, assim, eu diria assim... Ou quando ela tem consciência. Né? É nesse sentido que você vai falar? Né? Quando entendeu. Sim. Né? Não, porque quando acontece isso também é quando está tendo sofrimento, né, Patrícia? Muito sofrimento. Na realidade, né, a grande maioria chega num sofrimento muito grande. Né? E é importante fazer esse acolhimento, essa escuta. Né? Quando você me fala do perigo, eu fico pensando assim, como que seria isso, né? Um perigo diante da vida, você fala? Quando... por exemplo, eu digo assim, porque é como a gente estava conversando aqui, tem coisas da ansiedade que elas são boas para a gente, porque elas nos dão uma resposta, né? Mas, assim, quando que ela se torna perigosa? Quando ela se torna consciente? Ou não? Quando ela se torna excessiva? Ou quando ela... Entendeu? Ou quando a pessoa ela entendeu que ela está assim? Na realidade, a pessoa, a grande maioria, né, vivendo... Porque tem pessoas que têm tolerâncias maiores, né? Sim, isso, e tem, né? E cada um... E isso também é uma questão importante, porque tem coisinhas que a gente vai sentir. E até tem que sentir. Entendi. Porque faz parte da nossa Eu pergunto condição. isso, sabe por quê, Patrícia? Porque, assim, pensando do ponto de vista mais médico, agora orgânico, a gente sempre pensa na questão profilática. É nesse sentido que eu estou querendo trocar uma ideia aqui com você. Tipo, o que a gente pode fazer para tentar evitar isso? Entendeu? O que eu poderia fazer? Por exemplo, que nem se eu faço atividade física, eu consigo melhorar a minha pressão arterial, eu consigo diminuir minha ansiedade, né? Com certeza. Eu consigo... Então, assim, o que eu poderia fazer para melhorar isso ou entender, né? Quando que isso está se tornando perigoso no sentido, assim, que atitudes eu tenho que tomar antes para eu conseguir melhorar? Assim, eu acho que o importante é a gente pensar na qualidade de vida, sim, né? Então, isso está sendo incapacitante. Vamos pensar assim, que isso é a parte difícil. Então, claro que você vai pensar, né? Procurar essa ajuda aí medicamentosa em alguns, né, alguns casos,
né, quando possível, fazer mesmo um acompanhamento psicológico para dar um sentido para isso. Óbvio que fazer uma atividade física ajuda, né, neuroquimicamente também. Né, tanto que tem várias pessoas que começam a fazer atividade física e não tomam mais medicação. Melhoram, né? Melhoram, né? Dormir bem. É verdade, né? O sono, né? O sono é Aliás, muito importante. É um dos sintomas, às vezes, da ansiedade, né? Insônia. Sim, né? Comer bem. Comer bem, né? Se alimentar bem. Descansar. Né? Períodos de... os descansos, as férias, aquilo que ele vai fazer fora do trabalho, né? Porque normalmente o trabalho é um dos fatores que geram também, né? Ansiedade nas pessoas, até por... Eu diria assim, aprender a degustar mesmo a vida, né? Porque tem gente que assim, não, eu estou em férias, porque parece que é uma obrigatoriedade. E também assim... Porque é um período que eu tenho que ficar. Né? Então, não sabe curtir. Eu estou nesse lugar aqui, eu estou vendo, sei lá, o mar. Ah, não, mas eu estou aqui, tal horário eu vou fazer tal coisa, tal horário eu já tenho que estar pensando, sei lá, né, em fazer o almoço. Não é assim, estou aqui, deixa eu sentir, nossa, que cheiro gostoso, tem pássaro passando, sabe? Né? De viver mesmo. Entender os momentos que a gente vive. Até porque quando a gente fala dessa questão, né, pensando do ponto de vista de ansiedade, né, muito se tem de sofrer pelo que não tem, que né? Não aconteceu, só acontece aqui na cabeça, né? E eu não estou vivendo... Pelo que não chegou. Isso, eu não estou vivendo o aqui, o agora, né? Eu estou vivendo o amanhã, e às vezes o amanhã nem chega. E nem sabemos, né? Se vamos ter o amanhã. Chega. Né? Esse amanhã nem chega, né? Então, sei lá, estou super preocupado porque vou fazer uma entrevista, né, de emprego, que é natural, você vai ficar um pouquinho, né? Vai ter taquicardia, vai ter tudo isso, mas assim, às vezes você chega mas lá... que é uma resposta natural também, né? É natural, mas na tua cabeça, o que você criou já foi muito pior do que a hora que você chegou lá e foi mesmo. Yeah.